Olá, galera. Terceiro ano do ensino médio. Vamos aí iniciar a nossa semana 4, tá? Tô lá na apostila, no PET 3, página 25. Essa semana estudaremos a equação cartesiana da circunferência. Mas o que é uma circunferência? Circunferência é o conjunto de pontos de um plano que estão a uma mesma distância, chamada R, de um ponto fixo C, denominada centro, né? Então, quando a gente pensa em circunferência, é exatamente isso que vem à nossa mente. Qual que é essa distância? O que significa essa distância R? Essa distância R ela é chamada de raio, né? E é a distância do centro até qualquer parte da circunferência. Então, ela é mais ou menos isso aqui. Eu tenho uma circunferência, eu tenho um centro O, esse pontilhado que eu estou fazendo é o raio, e essa é uma circunferência, eu vou chamar essa circunferência de alfa, né? Então, olha só, todos os pontos da circunferência têm a mesma distância do centro, e a distância é exatamente esse pontilhado, tá bom? Isso é uma circunferência. Agora, nós vamos aprender a achar o valor da equação da circunferência. Na geometria analítica, a gente trabalha com esses valores no plano cartesiano, né? Então, olha o que eu tenho aqui. Eu tenho um plano cartesiano, eixo X, eixo Y. E eu tenho aqui uma circunferência de centro O com suas coordenadas, né? As coordenadas, de acordo com o que está aí na apostila, tem A e B. A e B. E o centro é o centro C. E eu tenho aqui um ponto P nessa circunferência que tem coordenadas X e Y. Eu quero determinar a equação dessa circunferência. Lembrando que a distância do C até o P é exatamente o raio, né? Então aqui está o centro, C, aqui está o ponto P, essa distância que eu fiz aqui é o raio. E o que acontece? Se eu continuar esse pontilhado, eu formo aqui um triângulo retângulo. Olha o triângulo retângulo aqui, ó, exatamente nesse ponto. E esse triângulo retângulo tem um cateto aqui embaixo valendo x menos a, e o outro cateto aqui vale y menos b. Se eu usar o teorema de Pitágoras nesse triângulo retângulo, a fórmula que eu vou encontrar é essa daqui, ó. X menos a ao quadrado mais y menos b ao quadrado é igual a r ao quadrado. Essa daqui é a equação da circunferência, tá? X menos a ao quadrado mais y menos b ao quadrado igual a r ao quadrado. Quem é A e quem é B? São as coordenadas do centro da circunferência. Quem é o R? É a medida do raio. Tá joia? Se eu desenvolver, aí na apostila de vocês está desenvolvendo essa fórmula, né? Se eu desenvolver essa fórmula, x menos a ao quadrado mais y menos b ao quadrado igual a r ao quadrado, eu vou obter a equação geral. Essa equação ela é chamada equação reduzida da circunferência. Equação reduzida da circunferência. Vamos agora para a equação geral. Desenvolvendo o produto notável, quadrado do primeiro, menos 2 vezes primeiro vezes segundo, mais quadrado do segundo, mais quadrado do primeiro, menos 2 vezes primeiro vezes o segundo, mais quadrado do segundo, menos r ao quadrado, igual a zero. E agora eu vou organizar essa equação. Primeiro vem o x ao quadrado, depois vem o y ao quadrado, menos 2ax ou xa, tanto faz, menos 2by ou yb, né? Mais a ao quadrado,
mais b ao quadrado menos r ao quadrado igual a zero. Essa é a equação geral da circunferência. Prontinho. Vamos agora ver um exemplo, né? Como exemplo, podemos determinar a equação geral da circunferência de centro 2 e menos 3 e raio r igual a 4. Então, para determinar a equação geral dessa circunferência, vou usar essa fórmula aqui, né? O centro tem coordenadas 2 e menos 3, centro C de coordenadas 2 e menos 3, e o raio é igual a 4. Bom, vamos lá. Vai ficar x menos o a, que é 2, ao quadrado, mais y menos o b, que é menos 3, igual a 4. Y menos menos 3 ao quadrado igual a 4 ao quadrado. Então vai ficar assim, quadrado do primeiro, menos 2 vezes primeiro vezes segundo, mais quadrado do segundo, mais quadrado do primeiro, mais 2 vezes primeiro vezes segundo, porque menos e menos vai dar mais, então mais 6y, mais o quadrado do segundo, que é 9. Menos 16 igual a zero. Ronan, por que menos 16? Esse 4 ao quadrado dá 16, eu trouxe ele para primeiro lembro. Então vai ficar x ao quadrado mais y ao quadrado, menos 4x mais 6y. Agora os números. 4 mais 9 dá 13. 13 menos 16 dá menos 3 igual a zero. Essa equação é a equação geral da circunferência que tem esse centro e esse raio. Tá bom? Uma substituição direta e resolver o produto notável. Tá joia? Continuando, dando sequência. Posição relativa de um ponto e uma circunferência. Existem 3 situações para a posição de um ponto em relação à circunferência. As situações são essas aqui, ó. Primeiro, o ponto pode estar dentro da circunferência. Aqui eu tenho uma circunferência, aqui eu tenho o centro O e aqui eu tenho o ponto P. A distância de P até o centro O é menor que o raio. Então essa é a primeira situação, tá? A distância do ponto P até o ponto O ela é menor que o raio. Se a distância for menor que o raio, o ponto P está dentro da linha da circunferência. Segunda situação. Aqui eu tenho o centro O, aqui eu tenho o ponto P. A distância do ponto P até... Distância de P. Aliás, esse ponto P aqui é maiúsculo, tá? Distância do ponto P até o centro O é igual ao raio. Toda vez que a distância do ponto até o centro da circunferência tiver a mesma medida que o raio, significa que o ponto pertence à linha da circunferência. E a terceira situação... A distância do ponto P até o centro O é maior que o raio. Quando isso acontecer, significa que o ponto é externo, ele está fora da circunferência. Então, nesse caso aqui, o ponto está dentro da circunferência. Nesse caso aqui, ele pertence à circunferência. E nesse caso aqui, ele está fora dos limites da circunferência. Tá bom? Espero que vocês tenham entendido. Eu estou lá na página 27 agora, né? E na próxima aula nós vamos fazer aí alguns exemplos em relação a isso. Um forte abraço a vocês e até a próxima aula.